Olá, estudante da Palavra de Deus, você que já está conosco no curso Firmando Raízes Cristãs. Seja muito bem-vindo a mais esse estudo de número 19, onde nós vamos falar sobre a distinção das leis. Você acompanhou no estudo passado, no estudo anterior a esse, que fala sobre o verdadeiro dia de descanso. Esse verdadeiro dia de descanso é o sétimo dia, o sábado da criação, aquele que Deus instituiu logo no início. Depois de criar todas as coisas, ele descansou e ordenou ao ser humano que fizesse da mesma forma. Não que o Senhor precisasse de descanso, mas para que nós, seres humanos, tivesse um dia para adorar o Senhor. Separar esse dia para meditar, para cultuar ao Senhor, e não somente nesse dia, todos os dias, mas esse seria um dia especial. A questão é que esse dia, esse mandamento, ele está contido na lei de Deus. Agora, de qual lei nós estamos falando? Se tem pessoas que estão dizendo por aí que a lei foi pregada na cruz. Jesus ele veio para acabar com a legislação, para abolir a lei. Só que nós precisamos entender que tipo de lei. Existe mais que uma lei? A Bíblia Sagrada ela está recheada, ela está completa, repleta de passagens que falam sobre a legislação, que é a Torá. Mais de 220 vezes é feito a citação dessa lei. Essas leis que regeram o povo de Israel no período em que eles estavam se consolidando como povo. Precisou-se uma legislação especial, específica, para cada momento deste povo. E nós vamos ver isso hoje nesse estudo. Fique atento, com a sua Bíblia aberta, vamos estudar à luz da Palavra de Deus qual é essa legislação ou quais as legislações que o povo de Israel seguiu. Assim como no Brasil e em todas as nações do mundo, existe uma legislação superior e existem as leis menores, não é? Existem ali a Constituição Federal e as demais leis que regem e que norteiam a conduta de um povo. Então nós temos aí, abaixo da Constituição Federal, temos as legislações que é o Código Civil, o Código Penal e outras legislações que você certamente já tem conhecimento. E nós vamos falar um pouco da legislação de Israel. Que coisa maravilhosa nós estudarmos sobre isso. Assim, vamos ao estudo dessa legislação ou dessas legislações e que você, como promessista ou não promessista, mas é estudante da Palavra de Deus, precisa conhecer para seguir melhor aquilo que o Senhor Deus tem colocado no seu coração através da sua palavra. O objetivo dessa aula é compreender a distinção entre as três leis. Já começou a dar um indicativo. Não é só uma lei, são três. E a importância é entender como essas leis nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus e a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida cotidiana. Vamos lá. O versículo-chave que nós podemos nos referendar para o estudo é Mateus 5, 17 e 18, que diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade vos digo que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Veja, essa legislação ela é muito importante. Se Jesus ele está dizendo que a lei ela não será abolida, isso significa que existe uma legislação que não saiu, não foi tirada, não foi abolida de fato. Que legislação é essa? Aumentou a sua curiosidade, né? É importante levar em consideração também o que está em Jeremias 31, 33. Olha só. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor Deus, na verdade, ele não quer escrever em tábuas de pedra, em papiros, em peles, não. Na verdade, ele quer escrever a sua lei no nosso coração. Aumentou ainda mais a sua vontade de conhecer que legislação preciosa é essa, né? Então vamos lá.
Aqui nós temos as 3 legislações a que o povo de Israel foi submetido. A primeira delas é a lei moral, depois tem a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral trata-se dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, versículo 1 a 17. A lei cerimonial, que são os rituais e sacrifícios, em Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 9. A lei civil, leis para a sociedade de Israel, está em Deuteronômio 24, 10, 22. Mas qual dessas leis é a lei de Deus? Aí eu te respondo, todas elas. Todas elas são leis de Deus. E eu vou explicando de uma por uma para você entender qual a importância de cada uma, qual o fundamento de cada uma e qual a que rege até hoje os nossos dias. Qual que permaneceu e o que foi que Jesus de fato pregou na cruz com a sua morte. Qual foi as leis que foram tiradas e que hoje nós não seguimos essas legislações, ok? Vamos lá. A lei civil, leis para a sociedade de Israel. Olha só, a definição, lei civil é um conjunto de leis específicas para governar a nação de Israel no contexto do Antigo Testamento. Repare que as características dela é contextual, aplicável ao povo de Israel naquela época, e ela também é temporária. Muitas dessas leis não se aplicam diretamente hoje, mas seus princípios podem ser. O que nós podemos entender sobre a lei civil? Se você for pegar as referências, aqui a gente colocou só algumas, mas se você está com a Bíblia Sagrada, está com o seu doutrinal na mão, você vai poder também fazer uma reflexão e ver as outras passagens. Mas aqui você vai entender que Israel, desde quando saiu do Egito, e se você recorda a história direitinho, depois que José faleceu, José do Egito, né, que teve um grande favor do faraó sendo governador do Egito, depois que José morreu, aquele faraó morreu, o povo passou a ser, como se diz, escravizado. E essa escravidão fez com que esse povo não tivesse uma identidade. Quando o povo não tem uma legislação, ele segue a legislação de uma outra nação, eles não têm uma verdadeira identidade. Eles seguem a legislação daquela nação e, pior, como escravos. Quando eles foram para o deserto, Deus queria construir uma nação. Deus estava criando uma nação como ele tinha prometido a Abraão. É uma coisa maravilhosa que vai se cumprindo aqui, que você vai entendendo por que essas legislações elas foram tão importantes para a constituição do povo de Israel. Nós vamos entender que Deus ele começa a dar instruções a Moisés, e Moisés escreve essa legislação para que esse povo comece a ter regras. Eles não tinham regras definidas. Eram regras muito soltas, então Deus começou a dar essas regras, dar essas leis, essas normas, esses princípios, para que esse povo pudesse ter uma certa organização, porque senão, se alguém furtasse, como seria a legislação para legislar sobre isso? Apenas uma definição pelo achismo? Não. Haveria que ter uma regra. E Deus deu essas regras que são as leis civis para orientar, ensina princípios de justiça, equidade e cuidado com o próximo. Essa lei ela é muito importante. E, a bem da verdade, até hoje os princípios dessa legislação ainda são aplicados, mas naquele tempo elas eram muito severas. Eram legislações como olho por olho, dente por dente, mas não era isso que o Senhor Deus queria. Mas naquele momento foi necessário, porque o povo estava numa condição onde eles estavam se formando como povo. Então, ainda tinha os resquícios daquela tradição egípcia, e ainda pior, eles eram escravos. Então precisavam de uma legislação mais dura para que esse povo pudesse se andar na presença de Deus. Entendido isso aqui? Você vai ver que as passagens, olha, em Deuteronômio 24, de 10 a 22, essa lei sobre justiça social. E lá em Romanos 13, 8, 10, vai falar que o amor cumpre a lei. Essa legislação aqui é uma das legislações que Jesus ele veio dar um fim.
porque eram leis que não levavam em consideração o amor. Era uma lei muito pesada. E quando Jesus veio, ele pregou o quê? O amor. Ele agora fala sobre perdão, ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo, de uma forma mais aberta. Então é importante a gente ter isso bem claro. Entendido até aqui? Se você está gostando desse vídeo ou se está tendo alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva. Acaba se inscrevendo e clicando no sininho, tá bom? Para que você possa receber as notificações e compartilha com outras pessoas também. Fechado? Vamos lá. As leis civis, olha só para aumentar o esclarecimento. As leis civis abrangiam questões relativas ao tratamento dos escravos, a violências e aos acidentes, ao direito de propriedade, às responsabilidades sociais com o estrangeiro, com o órfão e a viúva, o falso testemunho e a injúria, o descanso da terra. Além dessas, havia leis relativas às guerras, que nós temos hoje ainda mais. São legislações outras, né, que vamos verificar aí, legislações mais abrangentes entre as nações, né? Os fugitivos, prostitutas, juros e votos, os divórcios, ao penhor, ao sequestro, à lepra, aos empréstimos e outras questões que ajudavam o povo a arrumar aí essas questões quando aconteciam entre eles. Perfeito? Vamos lá. Lei moral. Vamos deixar a lei moral por último, porque nós temos a lei cerimonial também. Essa lei cerimonial, qual é a definição dela? É uma lei cerimonial que ela consiste em rituais, sacrifícios e festas que apontava para a vinda de Cristo. E qual a característica dessa legislação? Ela também é uma lei temporária que foi cumprida em Cristo. Simbólica, representava a futura através de Jesus. E a importância mostrava a necessidade de um Salvador e preparava o povo para a vinda de Cristo. Reparem, quando nós falamos de lei cerimonial, nós estamos falando de uma forma que o povo pudesse se justificar, ser justificados perante Deus quando cometiam pecados. Se nós tínhamos as leis civis que tratavam do relacionamento entre as pessoas, agora nós temos uma legislação, que é a lei cerimonial, que trata da relação do povo e o seu Deus. Sempre que o povo pecava, eles tinham que apresentar um sacrifício para Deus, para que eles pudessem ter esse perdão e o relacionamento com Deus ser restabelecido. Quando nós temos esses sacrifícios, existe uma lei, normas específicas sobre isso. São sacrifícios. Bom, se eu cometi um pecadinho, a gente até brinca que existia a classificação entre pecadinho, pecado e pecadão, não é? Ou seja, se você fizesse um pecado pequenininho, né, como uma mentira boba, bastava levar ali um passarinho, né, para ser sacrificado. Mas se o pecado fosse um pouco maior, você levava o quê? Um carneiro, uma ovelha, uma cabra, alguma coisa assim. E também, se fosse um pecado muito grande, aí levava um novilho, levava um boi, uma vaca. E aí a legislação vai dizer que esses animais, quando fossem levados para o sacrifício, eles teriam que ser perfeitos. Não era qualquer animal, tá? Não bastava ir lá na sua criação, pegar uma ovelha que estivesse cega, que estivesse doente, ou que estivesse com a pata quebrada, ou que estivesse com bicheira, ou coisa do gênero. Não, de forma nenhuma. A legislação das cerimônias dizia que aquele animal teria que ser perfeito. Deus não aceitaria animais imperfeitos. E isso apontava para um sacrifício muito maior e muito melhor, que era o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não teve pecado algum, que não tinha mancha, ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ou seja, todas essas leis, elas apontavam, as regras dessa lei, apontavam para um Salvador, para alguém que viesse trazer a redenção verdadeira. Se aqueles animais, eles cobriam os pecados, Jesus agora, ele vem para trazer redenção, para apagar o pecado. Não é para cobrir, é para apagar o pecado.
O sacrifício de Jesus, ele veio de uma vez por todas. E esse sacrifício anula totalmente a lei cerimonial. Entendeu agora? Qual foi a lei que foi cravada na cruz? A lei das cerimônias, a lei civil, as leis duras em que Jesus agora prega o amor. E ele se torna o sacrifício vivo, que nós devemos acreditar para termos relacionamento com Deus. Amém? Entendido isso aqui? E aí a gente volta para a lei moral. Qual é a lei moral? A lei moral, a definição dela é a expressão da vontade de Deus para a humanidade, resumida nos 10 mandamentos. É a vontade de Deus, a expressão da vontade de Deus para a humanidade, resumida nos 10 mandamentos. Essa legislação, ela foi dada ao povo de Israel, mas ela se aplica a toda a humanidade. São princípios. Não são regras fechadas. Aqui ele não vai dizer se a pessoa está dizendo, um dos mandamentos diz, não furtarás. Mas aqui não está dizendo qual a pena para o furto. É uma lei geral, entende? É uma lei moral, é uma lei que se estabeleceu para toda a humanidade e é uma lei eterna. Uma lei que, de fato, vai vigorar e não vai cair nenhuma letra, nem um tio, nem um ponto, nem uma vírgula, sem que se cumpra tudo. Essa é a lei de Deus, ok? O caráter dessa lei é uma lei eterna, reflete o caráter imutável de Deus. E ela é universal, aplica a todos os seres humanos em todos os tempos. E qual a importância? Ela nos guia na relação com Deus e com o próximo. Repare que os 10 mandamentos estão organizados em 2 partes bem específicas. Primeiro, são 4 primeiros mandamentos que é no relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos estão relacionados à vivência, à convivência entre as pessoas. Então, amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Entende aí quando Jesus fala sobre isso? Quando ele se refere dessa forma, ele está se referindo diretamente à lei moral. Essa lei eterna de Deus. Que maravilha nós entendermos isso hoje aqui, que existem 3 leis. 3 leis. A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Sabendo que as 2 primeiras, elas foram de fato cravadas na cruz. Essa última permanece. A comparação entre essas leis. Rapidinho aqui, olha, para nós concluirmos. A lei, a natureza, a duração e a aplicação. A lei moral é uma lei eterna, universal, ela é permanente e é para todos os seres humanos. A lei cerimonial, ela é temporária e simbólica. Ela foi cumprida em Cristo, ok? E a preparação para Cristo. E a lei civil, ela é contextual, é para aquele povo em específico. Ela é temporária também e ela serviu na sua completude para a consolidação da sociedade, do povo de Israel. Entendido até aqui? Isso ficou claro? Então, como aplicar essas leis hoje? A lei moral, obedeça aos 10 mandamentos. A lei cerimonial, reconheça que Cristo cumpriu todos os sacrifícios rituais. Lei civil, aplique os princípios de justiça e equidade. Princípios de justiça e equidade estão na lei civil e que valem até hoje, sim, mas aqueles princípios mais pesados, que não consideram o amor, não é? Isso aqui a gente precisa tirar do nosso convívio. Não vale mais, não tem validade segundo Jesus. A conclusão e a reflexão. Lei moral, ela é eterna e universal. A lei cerimonial cumprida em Cristo e a lei civil ensina princípios de justiça. E aqui nós estamos encerrando esse estudo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Nós não estamos entrando em detalhes muito profundos do estudo, mas trazendo uma síntese para que você possa ter a curiosidade de pegar o seu doutrinal e estudar um pouco mais. Que Deus abençoe, que Deus traga clareza ao seu coração, à sua mente, e você tenha um melhor relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele se estabeleça por meio dessa legislação importante, que é a lei moral, que vai dar os princípios para que você viva uma vida na presença de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você gostou desse estudo, não deixe de dar o seu like,
Se ficou alguma dúvida, coloque seus comentários abaixo e eu peço que você se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ganhe notoriedade aí no YouTube. Deus abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.